A miséria, Anunnaki. Episódio 1. Este é o último episódio onde dilúvio universal é mencionado e suas consequências para o último projeto adâmico do planeta Terra, a nossa própria civilização atual. E não há outra forma de sintetizar todo esse volume de informações, tudo é relevante e marcou indelevelmente, para nossa desgraça, o modus operandi da civilização moderna. Nos pegamos analisando o famoso poema de Atrahasis, Noé. Empilhando o conhecimento que viemos colecionando desde o primeiro capítulo, desvendaremos o sentido oculto que encerram suas palavras, cuja literalidade pode deixar confuso e indiferente ao leitor comum, mas que para nós será muito revelador sobre a natureza destes deuses impostores que reinam neste mundo desde então. Vimos a parte do poema em que Enki vê sua criação sendo arrasada pelo dilúvio, ordenado pelo deus Enlil, seu irmão, na Assembleia dos Deuses Anunnaki. Mais adiante no poema de Atrahasis, se menciona que a deusa Nintu/Ninhursag, a grande mestra geneticista, braço direito de Enki no melhoramento genético do ser humano, se desata em prantos por ver suas criaturas sofrendo e se arrepende de ter dado consentimento ao plano diluviano de Enlil. Não podendo presenciar semelhante carnificina, sobe aos céus e começa-se a mencionar, no poema, frases importantes, onde nos daremos conta da verdadeira natureza do mal, os chamados deuses Anunnaki. Se diz que a própria deusa Nintu e demais deuses não apenas se lamentavam de tudo aquilo. Prestemos atenção nessas frases presentes no poema de Atrahasis. E os deuses com ela se lamentavam pela terra, repleta de desespero. A deusa tinha ganas de beber cerveja. Ali onde ela estava chorando, estavam também outros deuses como cordeiros perdidos, com lábios secos por conta da angústia e titubeantes por conta da inanição. Vejamos bem que classe mais miserável de deuses são estes. Sabemos que os Anunnaki eram poderosos militares e geneticistas, com grande capacidade tecnológica. E resulta que mesmo assim passaram fome durante o dilúvio. Isto aparentemente não tem sentido, mas no fundo tem e muito. Evidentemente, esses deuses em suas naves, ou em outros planos no baixo astral onde moram, nunca lhes falta o de comer e beber. Mas foi neste momento que as raças Anunnaki se deram conta de suas míseras posições, acumulando dezenas de milhares de anos sob influência arconte, e isto os levou a um ponto que nunca imaginariam, representando sua derradeira perdição. Estes Anunnaki caíram na energia arconte, exacerbando até a loucura, a prática reptiliana da necessidade de nutrir-se da energia de seres em baixa vibração, alimentando-se do medo, submissão, da devoção cega de seus súditos humanos, da energia do sangue dos sacrifícios, do fanatismo do carrasco. Toda essa imundície energética foi se infiltrando em meio às raças Anunnaki até convertê-los em autênticos drogados dependentes destas energias, semelhante a um consumidor de drogas que esporadicamente consome nos fins de semana e que argumenta para o descargo da própria consciência aquela típica frase de "eu controlo e consigo parar quando quiser", e então começa a consumir também durante a semana e, quando se dá conta, cai completamente no abismo das drogas. Justamente o que se passou com essas raças Anunnaki, e também explica o calamitoso estado das coisas em nosso mundo, impregnado de guerras, fanatismos e ódio. Simplesmente estão entre nós porque somos sua comida, como um agricultor maneja o milho e o trigo. Quando relatamos que a deusa Nintu e os demais tinham sede de cerveja, não se referia à cerveja física, mas sim à energia das ilibações, das bebidas oferecidas em rituais aos deuses. Da mesma forma, quando se disse que os deuses estavam angustiados e titubeantes por inanição, fazem referência não à comida física, mas à falta de sacrifícios, tanto de animais como de homens. Para arrebatar toda essa argumentação, uma vez acalmado o dilúvio, ao atracar a Arca de Noé, junto com sua família, isso deixa Enlil furioso, que queria fazer perecer a toda a humanidade naquele desastre.
acusando Enki de não respeitar o juramento. Mas a primeira coisa que faz Noé, seguindo as instruções de Enki conforme as citações, é oferecer uma comida aos deuses, um holocausto. Noé construiu um altar e então serviu uma comida sacrificial, para satisfazer assim a alimentação dos deuses, que, sentindo o aroma, os deuses se agruparam ao redor do banquete como moscas. Fixemo-nos bem ao texto que diz que não comeram, e sim aspiraram, quer dizer, absorveram a energia ali emanada com aquele holocausto, e que o fizeram desesperados, loucamente, como se vê nas palavras dos textos, se agruparam desordenadamente como moscas, fazendo perceber sua condição miserável naquele momento. Isso se encaixa com as passagens bíblicas do Antigo Testamento, recordando que essa saga se posiciona claramente com que Enlil e o deus Anu representam a energia de Javé. Ao que se diz que o Deus do Antigo Testamento aspirava o aroma dos sacrifícios e assim conseguiam acalmar sua ira, da mesma forma que um drogado administra suas doses e se coloca temporariamente saciado. É possível observar que esses mal chamados deuses da antiguidade eram entidades, muitos deles regressivos, pertencentes a essas raças Anunnaki. E tenhamos claro também que não são mais que senhores de guerras interdimensionais, rebaixados por sua vibração a níveis de parasitas energéticos muito perigosos, uma horda de malfeitores intergalácticos. Aproveitando isso, a deusa Nintu tenta encarar os Anunnaki, sinalizando mais especificamente a Enlil, como os que queriam todos a que morresse a humanidade, mas, ao mesmo tempo, se regozijando perante o sacrifício oferecido por Noé. Nessa premissa, Enki também argumenta, vendo o desespero dos deuses por idolatria, que deveriam então os Anunnaki deixar viver os sobreviventes do dilúvio, pois era evidente que os necessitavam. Assim então, Enlil ordena a Noé que repovoe a terra. Adicionaremos ainda 2 detalhes a mais. Esse dilúvio, promovido por Enlil e Anu, com o objetivo de destruir as raças de gigantes antigos, que eram uma ameaça potencial para seu plano de dominação mundial, foi seguido por uma reprogramação neurolinguística, graças aos vários implantes, tanto físicos quanto etéricos, desde que nascemos, para limitar nossas capacidades, tornar-nos transparentes e indefesos energeticamente, resumidamente manipuláveis. O outro ponto é o advento da Torre de Babel, onde se dizia que a humanidade pretendia rivalizar com os deuses, e estes, com o temor de que a humanidade assim conseguisse, confundiu sua linguagem. Tudo, como podemos ver, está contado nas antigas escrituras de forma simbólica e temporalmente desconexa para, uma vez mais, esconder a verdade sobre a manipulação que sofremos em todos os níveis. Um detalhe importante e que pouco se fala sobre informações canalizadas, que haveria uma espécie de acordo de status quo entre os Anunnaki, a Federação Galáctica e a Confederação dos Planos Ascendidos. Durante anos, em sessões de hipnose, se relata vagamente essa espécie de acordo, dando a repetida sensação de que não querem falar disso, por temer que nós acabemos por pensar que todos, tanto Anunnakis quanto a Federação, se aproveitam e confabulam contra nós. A interpretação do autor original da saga é de que é a seguinte: nós sofremos uma quarentena planetária, mas também os Anunnaki estão presos em nosso sistema solar. Algum tempo atrás, divulgou-se um vídeo falando sobre os relógios Anunnaki e como estes poderiam ser dispositivos de camuflagem holográfico. Se faz menção em algumas sessões de hipnose de Javier Sampaio, onde então a entidade reptiliana, em um dado momento, comentava com o terapeuta algo já ouvido em diversas fontes ao longo dos anos. Parecia integrar-se e reconhecer que às vezes desejaria não estar neste planeta. E esta é uma grande verdade. Eles, em sua grande maioria, também estão presos, tal qual nós. Comentamos como a Federação havia perdido a guerra 25 mil anos atrás, não podendo expulsar os Anunnaki aqui da Terra, onde se entrincheiraram, mas a pressão da Federação foi constante e asfixiante para os Anunnaki, culminando na quarentena planetária finalmente imposta.
Mas, para a Federação, isso também representava um enorme e contínuo esforço, e parece então que ambas partes, chegados a este ponto do conflito, decidiram implantar um acordo de exceção. Este acordo é um enorme enigma, mas tudo indica que foi feito em defesa do ser humano sapiens, agravado pela sabotagem Anunnaki e o corte energético com os planos superiores em consequência da quarentena. Finalmente, se impôs aos Anunnaki que não interferissem mais no desenvolvimento das civilizações humanas, nem mais apareceriam para nós sob nenhum pretexto. Em troca, a Federação cessaria o controle cerrado de seus efetivos, deixando apenas alguns em missão de vigilância no sistema solar. Evidentemente, a Federação sabia perfeitamente que os Anunnaki violariam esse acordo, deixando claro que suas intromissões são detectáveis no plano energético. A Federação interferiria nos assuntos humanos com a mesma intensidade que fizeram as raças Anunnaki, desta maneira, tentando equilibrar a balança e permitir uma esperança de cenário de ascensão para a raça humana. Esse é mais ou menos o acordo que se acredita existir e que foi renegociado ao redor no ano 700 depois de Cristo, no chamado por algumas fontes como o Tratado de Maomé. Não que tenha a ver nada com essa religião, mas teria coincidido com a época em que a religião muçulmana havia aparecido no planeta, e como veremos, por influência Anunnaki. Aí então entendemos como esses deuses Anunnaki mais antigos eram representados claramente como entidades reptilianas e, posteriormente, como entidades humanoides muito altos e fortes que não seriam outra coisa senão reptilianos holograficamente camuflados, fazendo-se passar por gigantes das raças antigas, os famosos Nephilims bíblicos. Parece que todos os dados vão se encaixando de maneira razoável neste grande quebra-cabeças que é nessa história planetária. O dilúvio universal. Antes de falar do dilúvio em si, façamos um breve panorama dos acontecimentos antes e depois desse evento planetário. Existem mitos nos 5 continentes, os quais dão uma pista de que o dilúvio teria acontecido em torno de 12.000 anos atrás. Há de se dizer que esse tema deixou de ser apenas um mito bíblico e passou a ser analisado sob o âmbito da ciência. As hipóteses e teorias a respeito são muito variadas. Façamos menção a uma delas, que é a teoria proposta pelo professor Charles Hapgood, em seu livro A Crosta Móvel da Terra, com prefácio nada menos de Albert Einstein. Einstein, que foi um firme defensor e colaborador da teoria de Hapgood, que propõe que antes do fim da última era glacial, houve um período de mudança nos polos magnéticos terrestres, culminando num cataclismo com o desprendimento de grandes placas de gelo de ambos polos, sobretudo na Antártida. O Polo Sul, propiciando grandes tsunamis e chuvas torrenciais, subindo a temperatura do planeta e finalizando dessa forma, abruptamente, a última era do gelo. Comentava Albert Einstein a respeito dizendo que era uma teoria que fornecia uma explicação coerente dos acontecimentos geológicos, climáticos e demográficos antigos que são ainda desconhecidos em sua plenitude pela ciência atual. Tanto Anunnaki quanto Atlantes conheciam os ciclos terrestres, que são períodos de renovação que ocorrem de tempos em tempos com o planeta Terra. Esses eventos vêm precedidos de muitos movimentos tectônicos, erupções vulcânicas, mudanças climáticas e variação nos polos magnéticos. Também se comenta no livro Timeu e Crítias de Platão que antigos sacerdotes egípcios contaram a Solon que a Atenas pré-diluviana era uma terra muito mais fértil, com abundantes rios e afluentes, e que, precedidos de um período de instabilidade, terremotos e vulcanismos, o dilúvio acabou por arrasar boa parte do mundo conhecido. Em certas zonas do planeta, se encontrariam posteriormente com um clima muito diferente do anterior. A informação canalizada e proveniente de hipnoses clínicas vão na mesma direção. Falam de uma Atlântida antes da guerra com Atenas,
moralmente denegrida, com grandes massas de escravos, muitos deles raças de caráter regressivo, modificadas geneticamente graças ao apoio Anunnaki, e também de outras raças negativas do cosmos. A elite Atlante pressionava por expandir-se pelo Mediterrâneo, conquistar o mundo e centralizar um governo global Atlante. Também se narra um período de 2 a 3 mil anos de instabilidade tectônica, onde os terremotos eram frequentes e muitos vulcões ativos. Isso vem a corroborar com diversas teorias que revelam a troca dos polos magnéticos nos milênios prévios a grandes catástrofes. Em sessões de hipnoses de vidas passadas, aparecem detalhes muito interessantes. Relatam que Atlântida possuía, graças à sua tecnologia, pirâmides de cristal com uma espécie de bolha de biosfera ótima, oferecendo a seus habitantes uma grande longevidade, escassos casos de enfermidades, incrível fertilidade nos campos e uma atmosfera de natureza tal capaz de curar e até mesmo alimentar, um ar vivo. Essas pirâmides possuíam múltiplas funções, e uma delas era a de regeneração celular. Se descreve como essas pirâmides por dentro tinha grandes salas, e uma delas, a central imediatamente abaixo do cume da pirâmide. Baixava um cilindro de metal supercondutor até a base da sala, apontando sua energia para um grande cristal, geralmente quartzo, que convertia tanto energias telúricas quanto do cosmos. Nessas grandes salas, as pessoas se posicionavam em círculos para tratamentos rejuvenescedores. Algumas pessoas denominavam essa tecnologia como câmaras de luz. O problema veio quando, das últimas gerações, antes do grande dilúvio, onde se romperam as regras milenares dessa energia, vê-se que, pelo mau uso dessas pirâmides, se provocou o afundamento de uma das ilhas desse império, que ficava próxima aonde hoje é a Flórida norte-americana, e provocou uma desestabilização eletromagnética colossal, dando origem ao que hoje chamamos de Triângulo das Bermudas. Parece que as elites atlantes, com o passar do tempo, esqueceram a lição que a natureza se lhes havia dado e voltaram a errar. Uma das regras de ouro era que só se deveria entrar naquelas pirâmides pessoas de alta vibração, com uma bagagem espiritual de alto nível. Evidentemente que, se alguma criança ou cidadão ficasse doente, era levado até essas pirâmides. Mas aqui se fala de pessoas que apenas queriam rejuvenescer, motivadas pela vaidade ou ego. Então, esses foram os que deturparam a utilização das pirâmides. Os que não queriam expandir suas consciências e desejavam simplesmente usufruir das forças telúricas com objetivos superficiais. Os mestres que seguiam o caminho da pureza de espírito, aqueles da semente lemuriana em território atlante, assim como as pessoas encarnadas das já citadas 144 mil almas das mais puras instâncias celestiais. Além de outras entidades do cosmos que aqui encarnaram para salvaguardar a raça humana em sua conexão com a fonte, prenunciaram que havia chegado a hora de marchar em direção ao Egito para começar um novo projeto. Esse novo projeto tinha o objetivo de fazer sobreviver a raça humana junto com o espírito e a sabedoria pura e elevadas dos tempos antigos das eras de ouro. Uma nova flor se ergueria, o Egito. Assim fora outrora grandiosa Atlântida. Os primeiros a começar esse novo projeto foram encabeçados pelo mestre Thoth em uma pequena frota de barcos, junto com outros 1000 mestres de ascendência lemuriana que viviam em Atlântida, bem como 600 mestres atlantes. Uma grande responsabilidade recaía sobre seus ombros, o de salvaguardar um germen da humanidade pura, com o espírito elevado que sobreviveria ao cataclismo que estava por vir. Assim, por volta de 10.500 anos antes de Cristo, se construiu a famosa Esfinge, na Era de Leão, mirando para glorioso ponto onde nascia o Sol. Fim do verão de 9645 a.C., essa é a data que marca o fim abrupto da quarta glaciação, desencadeando finalmente o desastre.
Essa datação está razoavelmente clara nos cilindros de gelo da Groenlândia, onde o marcador anual desta data marca uma subida de 6 a 10 graus na temperatura global em apenas um ano, numa época em que cientificamente não existia contaminação antropológica. Isso é alarmante porque durante todo o século XX se registrou altas de temperatura global em 1 grau, sendo que naquelas épocas os marcadores no gelo identificaram uma grande catástrofe climática de escala global. A acumulação de gelo na Antártida pela glaciação e os vai e vem sísmicos, vulcânicos e os mais que possíveis oscilações nos polos magnéticos acabaram por quebrar enormes extensões de placas na Antártida que entraram de cheio no mar. Isso provocou colossais deslocamentos de água, processo que também aconteceu no Polo Norte de forma mais moderada. Esse processo desencadeou tsunamis que alcançariam dezenas de metros de altura e a velocidades de 800 km por hora em deslocamento de placas tectônicas. A humanidade possui um poder co-criador, que nós criamos a realidade com nossos pensamentos, de tal forma que os pensamentos negativos criam uma egrégora que afeta o planeta e que a Terra purga essa energia em forma de terremotos, vulcanismos, tsunamis e outras catástrofes naturais. Um balanço com relação a isso são os monges tibetanos que o que fazem é mandar amor para o planeta em meditação, emanando energias para contrabalançar os aspectos negativos dessas egrégoras. Isso é realmente o trabalho que realizam esses monges até os dias atuais, entre os quais reencarnaram seres destacados como Buda Gautama, entre outros. Um verdadeiro enigma são as zonas central e sul-americanas nestes milênios após o dilúvio, além das cidades intraterrenas, tanto nos planos físicos quanto etéricos, fundadas por descendentes lemurianos e atlantes residentes até os dias atuais nestas superfícies e desenvolveram culturas que vieram dos saberes de mestres lemurianos e de outras raças do cosmos, como os restos de humanoides de crânios alongados. Tanto na América quanto no Egito, um autêntico mistério enterrado nos milênios, sua quase desconexão com o velho mundo e por estarem muitos de seus vestígios tapados pela selva. Quantas cidades e pirâmides que estão enterradas na América Central, Equador, Bolívia, Peru ou na imensidão do nosso querido Brasil? Quantos mistérios essas terras escondem até hoje é um delicioso enigma. Há de se questionar até onde pode chegar tudo isso por fontes filtradas dos programas espaciais secretos. As teorias de que na Antártida existiriam cidades apresentando as mesmas estruturas de pedra em forma de H que podem ser vistas no complexo monumental de Pumapunku, em Tiwanaku, na Bolívia. Junto a elas estariam os mesmos humanoides de crânios alongados presos na Antártida e congelados nas geleiras milenares, dando a impressão que um evento climático quase instantâneo, inevitável, como se os tivesse surpreendido, deixando-os incapacitados de reagir. Essa hecatombe mobilizaria atividades vulcânicas e abalos sísmicos de enormes magnitudes. Um autêntico fim do mundo estava em andamento. Há informações canalizadas que um desses abalos sísmicos no momento do dilúvio teria sido produzido nas costas africanas de Cabo Verde. Assim que temos um primeiro tsunami que varre todo o Atlântico de sul a norte, outro como réplica no sentido noroeste e um terceiro tsunami originado no Polo Norte. Todos eles confluíam em uma mesma zona. O continente Atlântico que, como disse Platão, em um só dia acabou engolido pelas águas, ruindo as placas tectônicas que o sustentava. Mas há um detalhe especial que inclusive dá nome a este evento. O dilúvio recorrido de mitos e culturas distintas ao redor do mundo, eis que as lendas concordam entre si que se choveu como nunca antes. Muitos dialogam a respeito se haveria algum evento cósmico proveniente de fora da Terra que tivesse a possibilidade de influenciar neste evento climático, que pudesse auxiliar a promover essas chuvas torrenciais de tal calibre e ao mesmo tempo em todo o planeta. Uma das teorias possíveis é que o sistema solar teria cruzado uma nuvem cósmica de partículas de gelo de água, algumas que inclusive já foram registradas por radiotelescópio.
O autor da Odisseia aponta para uma outra hipótese também proveniente de fora do planeta. Foi citado em capítulos anteriores da saga que a Lua é um satélite natural, mas que havia sofrido alterações artificiais em sua estrutura interna, possuindo cavidades interiores que nos tempos da Guerra de Órion foram utilizadas como base militar e transporte. Vale ainda salientar que existem teses científicas que atestam que a densidade interior da Lua é inferior à externa, e também sabe-se que foi encontrado na superfície lunar urânio 236 e Neptúnio 237, que são elementos que não estão na tabela periódica, ou seja, não se encontram na natureza, fruto, portanto, de um subproduto artificial resultante de algum tipo de reator nuclear. Em novembro de 1969, durante a missão da Apollo 12, se testou um experimento posicionando um sismógrafo que, para surpresa de todos, a Lua começou a reverberar como um sino, registrando eventos sísmicos que atingiram 40 quilômetros de profundidade. Durante a coletiva de imprensa, os cientistas não souberam explicar o fenômeno. Considerando que a Lua era de fato um posto avançado espacial Anunnaki e que durante os eventos do dilúvio, os Anunnaki teriam aproximado a Lua da Terra, isto teria provocado a condensação de uma das camadas da atmosfera terrestre, por pura pressão, dando por resultado os famosos 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais em todo o globo, como indica o mito bíblico. Hoje sabemos que as águas nunca tiveram tão altas como nos dias atuais, dado que Atlântida não somente afundou, mas principalmente foi afogada por essa nova massa de água que caiu sobre a Terra. Desse modo tão agressivo, os Anunnaki potencializaram ao extremo o poder destrutivo dos eventos naturais, tudo para conseguir a maior mortandade possível, com o objetivo principal de eliminar as raças gigantes primitivos. Os tsunamis teriam atingido muitos quilômetros de terras em todos os continentes, assim que teria a Terra, ela mesma, e com o apoio Anunnaki, expurgado grande parte da malícia e da iniquidade daqueles tempos, encerrando definitivamente uma era da escala planetária, recomeçando sua história praticamente do zero.